Estou de volta agora com as atividades relacionadas à acústica, às características do som, páginas 47 e 48. Primeiro exercício. Uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi e em seguida a que corresponde à nota Sol, ou seja, mudou a nota, mudou a frequência. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essa nota têm amplitudes diferentes. Não, amplitude diferente, ela está relacionada à intensidade sonora. Alturas diferentes, sim, a altura está relacionada à frequência. Observe que uma é a nota é Mi, a outra tecla a nota é Sol. Intensidades diferentes está relacionada ao volume. Timbres diferentes está relacionada a fontes diferentes produzindo a mesma frequência. Então a resposta é a letra B. Observe, notas diferentes correspondem certamente a frequências distintas. Assim elas têm alturas diferentes. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Mudou a frequência, mudou a altura. Som alto é um som agudo, som baixo é um som grave. Questão 2. Uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi e agora, em seguida, toca a mesma nota ao violão, ou seja, manteve-se a altura, manteve-se a frequência, mudou-se a fonte. Então pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm amplitudes diferentes? Não. Altura diferentes? Não, é a mesma nota. Intensidades diferentes? Não, também porque está relacionado ao volume. O que elas possuem? Timbres diferentes, porque a mesma nota foi produzida em diferentes fontes. Essa questão ela fica um pouco vaga, porque ele só relacionou a frequência, então fica meio em aberto a amplitude aqui, a intensidade. Tá? Tinha que ter colocado, né? Tinha que ter afirmado que essa mesma nota foi produzida à mesma intensidade. Enfim, vamos levar em consideração que elas estão na mesma intensidade. Então elas possuem timbres diferentes. Olha lá, notas de mesma frequência, no caso a altura, tocadas em diferentes instrumentos musicais, apresentam diferentes timbres. A resposta é a letra D. Tudo bem? Terceira questão, sobre ondas sonoras. Afirmamos que a intensidade do som é uma propriedade relacionada com a amplitude de vibração da onda sonora. Quanto maior a amplitude de vibração, maior a intensidade do som produzido. Correta! A intensidade de uma onda sonora está diretamente associada à sua amplitude. Na linguagem popular, estaria associada ao volume do som. Bom, 2. A altura de um som é a propriedade usada para classificá-lo como grave ou agudo e está relacionada com a frequência. Assim, um som grave tem frequência baixa e um som agudo tem frequência alta. Corretíssimo. É a definição de frequência. Olha lá, a altura de uma onda sonora está associada à sua frequência. É a altura de um som que determina se ele é baixo, no caso grave, ou alto, no caso agudo. E fechando, o timbre é a propriedade do som relacionada com a forma das ondas sonoras e depende da fonte que emite o som. Também correta, é a definição de timbre.
Olha lá, correta. Costuma-se dizer que o timbre é a qualidade do som, pois ainda que duas notas sonoras tenham quantitativamente mesma frequência e mesma amplitude, elas podem ser diferenciadas pelo timbre associado ao formato da onda. Minha intenção nessa aula era montar os meus dois saxofones para mostrar essa relação de intensidade, de frequência e principalmente a de timbre. Porém, não vai dar porque eu tirei a tala do meu dedo ontem. Ontem expirou o prazo de ficar com a tala do dedo. E só agora que eu estou começando a movimentar o dedo de novo. Então tá meio difícil ainda para tocar saxofone, tá? Mas nós vamos ter a oportunidade ainda de fazer isso daqui. Eu acho que mais um mês eu consigo ter a mobilidade normal do dedo. E tem outra coisa também, que aqui em casa não dá para tocar saxofone, porque tem um cachorrinho aqui no fundo que toda vez que eu pego o saxofone para tocar, ele uiva. Então fica parecendo que eu estou tocando errado. Então é melhor deixar quieto. Então a resposta correta, 1, 2 e 3 são verdadeiras, é a letra D. Tudo bem, pessoal? Continuando, essa aqui também é legal. Dois diapasões A e B emitem ondas sonoras de frequência 440 Hz, 715 Hz, respectivamente. Aponte a alternativa correta. Bom, antes de ler as opções, a gente tem que entender o seguinte. Se eu relacionar a frequência do diapasão A com a frequência do diapasão B, a frequência de B é maior que a frequência do A, ou seja, o som do B é mais agudo que o do A, é fácil. É bem tranquilo, quanto maior a frequência, mais agudo. Então B é mais agudo que o A. Olha lá, o som de B é mais intenso que o de A. Ele não falou em intensidade sonora, ele falou em frequência. O som de A é mais alto que o de B. Não, o som de A é mais baixo do que o de B. O som de A é mais forte que o de B. Não relacionou intensidade. Então não posso falar de som forte e de som fraco. O som de B é mais agudo que o de A? Sim. O som de A tem timbre diferente do som de B? Não, são diapasões, são instrumentos, são dispositivos iguais. Então não posso afirmar isso. Então a resposta é que quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Então o B é mais agudo que o A. A resposta correta é a letra D. Tudo bem, gente? Bem tranquilo, bem fácil. Esse aqui envolve intensidade de uma onda sonora, quantificando essa intensidade. Eu fiz de uma maneira aqui que dá para ver perfeitamente os passos matemáticos que a gente tem que seguir, tá? Então, ó, uma pessoa está inicialmente a uma distância de 20 metros de uma fonte sonora pontiforme. Quantos metros essa pessoa deve se afastar da fonte para que perceba o som emitido com 1/4 da intensidade que apresentava antes? Então, para uma distância de 20, a intensidade é I. Para uma distância de D, que eu tenho que calcular, a intensidade é I sobre 4. Então a ideia é essa, ó. A intensidade para 20 metros, que chamou de intensidade inicial. E 1 vai ser P dividido pela superfície esférica, que é 4π d1 ao quadrado, ou raio ao quadrado, tanto faz. Então, ó, a equação 1 minha é P sobre 4π vezes 20 ao quadrado. Não vamos resolver isso, vamos deixar desse jeito, porque eu vou estabelecer uma relação entre as duas. Então, se eu estabelecer uma relação, dá para eu cancelar fator comum. Bom, a segunda condição é para essa distância D, que vai produzir uma intensidade sonora de 1/4 da intensidade que eu tinha anteriormente. Então, ó, I2 vai ser P sobre 4π d2 ao quadrado. Essa intensidade é 1/4 da inicial. Para essa intensidade de 1/4, eu vou botar uma distância D2.
Então, como é que eu vou fazer para calcular esse D2? É muito simples, basta dividir a equação de cima pela equação de baixo. Observe. Então, ó, dividindo-se uma pela outra, eu vou estar dividindo a equação I1, que é igual a P sobre 4π vezes 20 ao quadrado, por 1/4 de I1, que é igual a P sobre 4π vezes D2 ao quadrado. Então, dividindo essas duas equações, eu vou estar multiplicando os meios e os extremos. Nessa multiplicação de meios e os extremos, eu posso cortar P com P, eu posso cortar 4π com 4π, eu posso cortar I1 com I1. Eles são equivalentes nas duas equações. Então, ó, multiplicando-se os meios e os extremos nos dois membros da minha igualdade, eu saio com essa expressão. Olha lá, multipliquei, aqui tem um denominador 1, né? Multipliquei 1 por 1 aqui e 1 por 4. Os meios é o denominador, os extremos é o numerador. Por isso que nessa relação aqui eu tive 4 como resultado. E aqui, multiplicando os meios, 20 ao quadrado é o meio. O extremo é d quadrado. Então, olha lá, ó, o extremo é numerador, d quadrado, meio é denominador. Então, tirando a raiz quadrada disso tudo aí, eu vou ter um D2 de 40 metros. Só que ele estava a 20. Então, como eu achei um D2 de 40, basta eu afastar mais 20 metros dessa fonte. Olha lá, ó. Essa é a nova distância que a pessoa deve se posicionar da fonte. Como a pessoa já estava a 20 metros da fonte sonora, basta se afastar mais 20 metros. Tudo bem, pessoal? Acho que ficou bem claro aqui essa relação que eu estabeleci, tá? A minha ideia é mandar para vocês os PowerPoint também, tá? Hoje eu vou mandar o das aulas relativas ao do dia 13 ao dia 17. Bom, sexta questão. A intensidade do som em um jardim sossegado é da ordem de 10 a menos 4 microwatt por metro ao quadrado. Então, ó, tem um submúltiplo aqui. Submúltiplo é 10 a menos 6. Em um restaurante, tal valor é de 10 elevado a menos 1 microwatts por metro quadrado. Se o limiar da audição se dá a 10 a menos 6 microwatt por metro quadrado, que é a mesma coisa que 10 a menos 12, né? Micro é menos 6. O nível sonoro em dB é de quanto? Bom, vamos lá. Vamos ver qual que é o nível no jardim, qual que é o nível no restaurante, relacionando a intensidade do som no jardim com a intensidade no limiar da audição e relacionando a intensidade do som no restaurante com essa aqui, que é a intensidade do limiar da audição. Então, como ele quer o resultado em dB, a gente tem que relacionar o logaritmo. Observem. No jardim, a intensidade sonora ela vai ser I sobre I0, o I 10 a menos 4 por I0 10 a menos 6. É o micro aqui, eu não preciso relacionar. Então, eu vou ter um D, que é o logaritmo de 10 ao quadrado na base 10. Dá 2, mas só que dá 2 Bel. Quando eu multiplico esse Bel por 10, eu tenho o decibel. Poderia ter feito multiplicando por 10 aqui desde o começo, eu acho mais fácil. A gente não leva ao erro, tá? Então eu tenho uma intensidade sonora no jardim de 20 dB, é bem calmo. No restaurante eu faço o mesmo cálculo, só que no lugar do I aqui agora eu vou colocar 10 a menos 1. No limiar da audição continua sendo 10 a menos 6. Volto a lembrar que não é necessário eu transformar o micro aqui, tá? Porque é micro nos dois. Então vou ter um logaritmo
de 10 a quinta na base 10 dá 5. Então a intensidade sonora em decibel nesse restaurante é em torno de 50 decibel. Tá? Já é um ambiente com um certo ruído. A resposta é a letra A. Bom, com isso a gente encerra essa parte inicial de acústica relacionada às características do som. E a sugestão de atividade são as questões de 1 a 4 na seção Hora do Estudo. Isso está na página 62. Tá? Bom, como sempre, enviar no meu e-mail e entregar essas atividades até o dia 24. Tá? Eu queria dar os parabéns para vocês. Tem muita gente entregando com bastante antecedência. Isso facilita muito o meu trabalho aqui em casa, porque o que está acontecendo? Para eu poder passar essa videoaula para vocês, eu tenho que preparar tudo isso daqui primeiro. Então, está me tomando muito tempo essa preparação. Em sala de aula, a gente tem o material, a gente tem o contato físico, a gente tem o quadro, fica bem mais fácil de trabalhar, porque a gente não precisa transferir tudo que está no texto, na apostila, em forma de texto, num PowerPoint. Apesar de eu usar muito com vocês em sala de aula, eu faço mais um resumido em sala de aula, porque eu tenho a facilidade de escrever as coisas no quadro. Então eu queria dar o parabéns para vocês em relação à entrega dessas atividades. E eu estava conversando com a Raquel também, e eu vou começar a publicar essas atividades na plataforma do Positivo. Tem uma parte lá relacionada só a atividades que eu posso inserir vídeos. Eu vou tentar hoje, apesar de estar meio lento, está difícil de entrar na plataforma, eu vou tentar hoje à noite e vocês vão receber notificações. Bom, do mais, boa semana a todos, bons estudos e até a próxima aula. Um abraço.